Neste momento, então, passar para que o doutor Adão Ferreira de Freitas, ele que é médico, mestre e doutor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, para ele que possa participar nesse momento desta audiência pública. Doutor Adão. Muito obrigado. Ilustríssimo senhor deputado Rafael Silva, deputados estaduais aqui presentes, senhores pesquisadores, senhores pacientes, senhores familiares de pacientes, a audiência, de uma maneira geral, eu sou o doutor Adão e trouxe aqui para apresentar aos senhores relato de experiência pessoal, obtido por intermédio de informações de familiares de pacientes. Na realidade, essas pessoas, esses pacientes, não foram pacientes meus. Eu obtive a informação por intermédio dos familiares desses pacientes, através de consultas médicas de rotina, onde eu trabalho, na UBS, no Serviço Único de Saúde, que é o SUS. Bom, o que eu quero dizer aos senhores aqui é o seguinte, que eu tive a grande curiosidade por essa substância há mais de 5 anos. E desde então, eu venho fazendo um estudo sistemático, um levantamento sistemático da literatura médica, da literatura química relacionado com esta substância. E pude constatar o seguinte, eu relacionei aqui 10 casos. Na verdade, eu tenho conhecimento de muitos mais, mas relacionei 10 e vou fazer um resumo aqui para apresentar aos senhores. Inicialmente eu tinha 10 minutos, mas depois foi reduzido para 4 minutos. Então, vou fazer uma síntese dos 10 casos que eu apresentei aqui. É o seguinte, eu selecionei 10 casos de portadores de câncer muito agressivos, alguns de uma agressividade muito grande. Todos os pacientes que obtive essas informações não abandonaram o tratamento convencional, que é o tratamento cirúrgico, a radioterapia e a quimioterapia. E a fosfo entrou nesses aqui, na verdade, por iniciativa dos próprios pacientes. Eles não tiveram uma receita médica, mas conseguiram, ou através da justiça, ou então já tinham acesso a essas substâncias. Infelizmente, no decorrer do tempo, no decorrer do tratamento, alguns desses pacientes perderam o contato, perderam a capacidade de reunir essa substância e, lamentavelmente, esses pacientes foram a óbito. Então, eu tenho aqui, inicialmente, esses 10 casos. Pode projetar o próximo, por favor. O uso da fosfo variou de 2 meses a 1 ano e meio. E a informação que eu obtive é de que havia 2 ou 3 tomadas diárias. Consegui ainda a informação de que o tratamento eu considerei como ótimo da seguinte maneira. Quando houve uma melhora do estado geral do paciente. Segundo, houve uma diminuição de episódios de infecção no decorrer do período. E, finalmente, houve uma diminuição importante do quadro de dor. Eu interpretei assim. Se houve uma diminuição de quadro de dor, é porque o tumor estacionou ou regrediu. Sob a ação do quê? Da fosfo. Porque no tratamento tradicional existiam os remédios apropriados para dor, os pacientes usavam e continuavam tendo dor. Fez o uso da fosfo. Esses episódios de dor diminuíram consideravelmente e, em alguns casos, desapareceram totalmente. Pode projetar o próximo. Os órgãos acometidos nesse trabalho, nesse estudo que eu fiz, entrevistando os familiares desses pacientes que me procuraram, no gênero masculino, os órgãos acometidos foram próstata, reto, pâncreas e tecido ósseo. Relacionei, então, 4 casos. E houve 6 casos do gênero feminino, compreendendo o tumor de ovário, que todos nós médicos sabemos que se trata de um tumor bastante agressivo. Tumor de tireoide, tumor maligno de tireoide, tumor de mama, o tumor de pele também consideravelmente agressivo, tumor de estômago e pulmão. Próximo. Bom, eu relacionei aqui esse primeiro caso com um diagnóstico de 5 anos, com a evolução desfavorável e um câncer de próstata. Indivíduo do sexo masculino, de 72 anos, que conseguiu usar a fosfo por 1 ano. A partir do uso da fosfo, uma melhora satisfatória, mas interrompeu o uso por falta da substância e, infelizmente, o paciente foi a óbito. A situação familiar dessas pessoas foi de revolta com relação a
desaparecimento ou a dificuldade de conseguir a substância. Próximo. Nesse caso 2 aqui, uma paciente de 70 anos do sexo feminino com tumor de ovário. Nós sabemos que é um tumor excepcionalmente agressivo. O uso da fósforo foi de 6 meses, a melhora foi significativa. Interrompeu o tratamento com a fósforo por intermédio da falta, devido à falta da substância, também a situação levou ao óbito desse paciente. A situação familiar é a mesma, uma situação de ódio. Próximo. Nesse caso número 3, um paciente do sexo masculino, de 62 anos, com diagnóstico de câncer de reto. Também com evolução bastante desfavorável, usou a fósforo durante 6 meses, a melhora foi significativa. Houve também interrupção do tratamento devido à dificuldade. Algumas dessas pessoas, algumas dessas famílias tinham um nível social muito baixo. Infelizmente, não conseguiram a substância e houve óbito também nesse caso. Próximo. Caso número 4, paciente de 55 anos que teve um tumor maligno de tireoide, também um tumor consideravelmente agressivo. Usou a fósforo durante 6 meses, a melhora foi significativa. Infelizmente, também teve que interromper o tratamento e o paciente também foi a óbito. Próximo. Caso número 5, paciente do sexo feminino de 66 anos, com diagnóstico de câncer de mama, com evolução de 4 anos. Evolução igualmente desfavorável. O tratamento convencional foi o mesmo, o tratamento cirúrgico, radioterapia, quimioterapia, uso da fósforo por 1 ano e houve melhora. Interrupção do tratamento. Infelizmente, o paciente também foi a óbito. Próximo. Caso número 6, um paciente do gênero masculino de 80 anos com câncer de pâncreas, há 2 anos. Este é um caso excepcionalmente importante também do meu ponto de vista, porque nós sabemos que o câncer de pâncreas é um câncer muito agressivo, de evolução rápida. No caso desse paciente, ele usou a fósforo, o resultado foi ótimo. Da mesma maneira, a dificuldade de conseguir a substância, o paciente também foi a óbito. Próximo. Caso número 7, uma paciente do gênero feminino de 52 anos com diagnóstico de câncer de pele. Nós também conhecemos, nós médicos sabemos que o câncer de pele do tipo melanoma é um câncer excepcionalmente agressivo. Evolui rapidamente com metástase, com disseminação para diversos órgãos e sistemas. O uso da fósforo foi feito por 1 ano e o resultado foi o mesmo, resultado ótimo. Eu classifico como resultado ótimo quando satisfaz aqueles requisitos de diminuição da dor, melhora do estado geral e a pessoa tem coragem para enfrentar os problemas da vida. Interrupção do tratamento, o paciente também foi a óbito. A paciente foi a óbito. Próximo. Nós temos aqui novamente o caso de uma paciente do sexo feminino de 58 anos, com câncer de estômago há 3 anos. Evolução igualmente desfavorável ao tratamento convencional. Todos esses casos, volto a repetir, nenhum desses meus pacientes, desses pacientes que obtive essas informações, eles desistiram do tratamento. O tratamento convencional continuou, a fósforo entrou e o resultado foi satisfatório. Igualmente, houve interrupção do tratamento e também a paciente foi a óbito. Próximo. Bom, caso número 9 aqui é o paciente RFT feminino de 58 anos com câncer de pulmão, há 2 anos. Eu chamo a atenção para esse slide aqui, mostrando que a fósforo entrou por 1 ano e meio. Quer dizer, a partir do diagnóstico, 6 meses depois, a paciente já passou a utilizar, o resultado está ótimo e a paciente está viva. Quer dizer, o resultado, então, mostra a eficácia e a eficiência desta substância. Por isso, essa substância, como vou falar daqui a pouco, ela deve ser liberada imediatamente. Próximo. 10º, caso 10º, é o indivíduo do sexo masculino de 76 anos com câncer ósseo disseminado, há 3 anos. O tratamento convencional está sendo utilizado, o uso da fósforo com ótimo resultado foi feito por 1 ano, houve interrupção do tratamento, a família igualmente está revoltada e o paciente também, infelizmente, foi a óbito. O que eu quero concluir a respeito dessas informações que eu obtive por intermédio de informações dos familiares dos pacientes? É de que, apesar de a substância não estar sendo ainda padronizada como remédio, como fármaco, como droga, qualquer que seja o nome, esta substância, em função dos resultados que eu obtive, através das informações desses pacientes, essa substância deve ser liberada imediatamente. Deve ser liberada
Do ponto de vista médico e baseado nos resultados que eu obtive, essa substância deve ser liberada agora, sem prejuízo do protocolo que vai ser desenvolvido, vai ser deliberado daqui 3 meses ou daqui 6 meses. Tudo bem, continua tudo isso lá, mas a substância deve ser liberada agora, em função dos resultados ótimos que eu obtive através dessas informações. É isso que eu queria dizer aos senhores. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Só fazer uma pergunta antes, doutor Adão, antes do senhor finalizar. Pois não. É o que todo mundo hoje, o Brasil hoje, questiona o seguinte: vou entrar com um processo na justiça, qual seja a instância, mas o meu médico não vai prescrever a fósforo. Por que é que o senhor tem prescrito a fósforo para os pacientes que o senhor tem acesso? Onde é que o senhor tem este amparo e por que é que o senhor está fazendo isso para que, no Brasil todo, os médicos saibam de que um médico tem um embasamento? É o seguinte, do ponto de vista médico, do ponto de vista legal, eu tenho enfrentado, inclusive, resistência de colegas ou então de outras pessoas, de outros profissionais, me dizendo, mas você é um louco, isso não é um remédio. Eu falei, tudo bem, não é um remédio, só que resolveu o problema dos pacientes aqui. Então, por que não receitar? Quer dizer, a pergunta é, não é um remédio, não é uma droga, não está padronizada, tudo bem, eu concordo com tudo isso aí, mas funciona. Quer dizer, funcionou para essas pessoas. Isto é o que é o importante. Então, na verdade, nós não estamos fazendo uma prescrição, nós estamos fazendo uma recomendação médica e que deve ser atendido. Algumas pessoas, vou contar 2 episódios aqui, rapidinho. Primeiro episódio, entra dentro do consultório, eu atendendo um paciente de outros problemas, entra uma pessoa em estado de desespero e fala, doutor Adão, minha mãe está morrendo, eu preciso uma receita do senhor. Eu falei, qual que é o problema? É o problema da fósforo. O senhor faz receita? Eu falei, eu faço agora. Pedi licença para o paciente que estava sendo atendida, peguei os dados do paciente, peguei o relatório, assinei e entreguei para o paciente. Resolvi isso aí em 10 minutos. Entrou com uma ação na justiça. O juiz concedeu, a pessoa está usando o remédio. Quer dizer, na verdade, não está oficializado, não é uma droga, não é um fármaco, mas num gesto de humanidade para atender a situação de desespero dessas pessoas. Segundo caso, caso 2, é o caso de um senhor humilde, gente simples, entrou no consultório, eu atendendo igualmente outro paciente, e falou, doutor Adão, meu filho está morrendo, eu preciso do senhor. Eu falei, qual que é o problema? Não preciso de uma receita da fósforo para o advogado conseguir. Eu falo, faço para você agora. Em 5 minutos, eu fiz o relatório, fiz a recomendação, entreguei para ele, resolvido o problema dele. Então, estou fazendo isso, na verdade, num gesto de solidariedade humana, num gesto de ajudar as pessoas que estão em situação de desespero, não só aos doentes, como também aos seus familiares. Muito obrigado, doutor Adão.